Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que está chegando a primeira vez nesse canal, eu quero te dizer que meu nome é Jane. Esse é um canal de psicoeducação. Os tópicos desse canal são sobre distúrbio de personalidade. Eu falo de outras coisas também, mas o foco aqui é distúrbio de personalidade. E o queridinho das pessoas que frequentam esse canal é narcisismo. Então eu oriento as pessoas sobre distúrbio de personalidade, que é um segmento da psicologia que traz muita dor, muito sofrimento, que as pessoas não entendem, entendeu? As pessoas, quando a gente diz assim, se não é uma doença mental, as pessoas não entendem que é uma doença que desregula o sistema nervoso. Os distúrbios de personalidade estão ligados ao sistema nervoso, enquanto que as doenças mentais estão ligadas ao neurológico, à biologia do cérebro. Os distúrbios de personalidade estão ligados aos distúrbios do sistema nervoso, em que a pessoa muda seu comportamento, muda o seu modo operandi. Então as pessoas não entendem isso. E as pessoas dizem assim, faz porque quer. Não é isso, gente. São coisas muito delicadas, profundas, que quem sofreu consequência dessas pessoas nunca vai entender o que eu falo, o que outras pessoas falam. Então eu tento falar aqui de uma forma educativa, que as pessoas entendam. E se você gostar desse conteúdo, visite outros também e deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Sai compartilhando com todas as pessoas que você tem mágoa, que você tem ressentimento, que você não gosta, para seu pai, para sua mãe que te bateu, que eu bati nos meus filhos também. Para sua mãe que reclamou, que se estressou, que disse coisa que não deveria ter dito, manda para ela também, para ela se educar, tá bom? E quem mora na casa, meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado, sabe, gente? As pessoas gostam que a gente fale de uma forma punitiva sobre narcisismo. Eu não falo de forma punitiva, porque eu estou falando de uma pessoa doente. Seria antiético eu falar como as pessoas falam. As pessoas falam porque as pessoas não entendem e porque estão sofrendo, porque são vítimas dessas pessoas. Então elas têm aquela dor, aquela mágoa, e tem muita gente que não entende o que é isso e diz que as pessoas fazem isso porque querem, porque tem consciência. A pessoa tem consciência do que está fazendo, mas não tem controle sobre o que faz. Entendam isso, bota isso na cabeça de vocês. O fato de um narcisista saber o que ele está fazendo com a pessoa, ele não tem controle para parar o que ele faz. Então ele vai repetir, até que ele se trate. Mas como ele se considera uma pessoa social, o que é uma pessoa social? Uma pessoa que estuda, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que paga suas contas, uma pessoa que faz sexo, uma pessoa que diz que ama, uma pessoa que viaja, uma pessoa que tem passaporte, uma pessoa que tem carteira de motorista. Então, isso é uma pessoa social. E as pessoas que têm distúrbio de personalidade, de leve a médio, né? Vamos dizer assim. Porque os severos realmente precisam de tratamento, porque eles saem por aí causando coisas. Mas eles vivem assim, normal, dentro da nossa sociedade. Um psicopata vive na nossa sociedade como um ser normal até o dia que ele pratica um crime. Entende agora do que eu estou falando? Então, eu não posso dizer que essa pessoa sabe tudo o que faz. Saber não é controlar. Então, se você não controla os seus atos, se você não controla as suas ações, se você não controla a sua atitude, se você não controla as suas emoções, você pode ser considerada uma pessoa que tem algum distúrbio. Entendeu agora? É isso. Vamos lá para o nosso tópico de hoje. Nosso tópico de hoje é o seguinte: como você administrar as suas feridas emocionais, que nós chamamos de trauma, que foram causadas pelos seus cônjuges, pelos seus pais, pelo seu chefe de trabalho, pelos seus colegas, por qualquer pessoa, entende? Como você entender isso e administrar. As consequências de um trauma, elas são infinitas e confusas, muito confusas, mesmo porque até poucas pessoas profissionais da área de saúde mental
entende profundamente o que significa trauma. Então, o trauma é algo substancial à condição humana, quem basicamente governa quem somos. É impossível, não é impossível, é difícil você conhecer uma pessoa que não foi traumatizada. Na escola, pelo professor, no trabalho, pelo colega, em casa, pelos irmãos, pelos pais, no dia a dia, no trânsito, uma coisa que você viu, que te assustou, os incidentes da vida, as dificuldades e as necessidades. Tudo isso causa trauma e tudo isso desregula o nosso sistema nervoso e saímos por aí machucando todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, que entra na nossa vida. Então, se você não for uma pessoa educada para entender isso, você vai se machucar muito e machucar as outras pessoas. Mesmo que você não tenha um distúrbio de personalidade, tem um distúrbio chamado trauma. Então, raríssimas pessoas no mundo são pessoas consideradas felizes, normais, pessoas que operam 100%, sabe, na paz, na tranquilidade. Ok? Então, trauma ele governa quem nós pensamos quem somos e quem pensamos que o outro é. O trauma interfere diretamente como nós vamos agir, como nós vamos falar, como nós vamos resolver um problema, como nós vamos viver. O trauma, ele supera os princípios da cura. Apesar dessa devastação que o trauma faz na vida das pessoas, é fundamentalmente essencial para compreendermos a nós mesmos e aos outros. Quando nós, profissionais, tratamos uma pessoa traumatizada, seja em um espectro leve, médium, severo, né? Os severos é complicado, porque também quando a pessoa tem um trauma severo, a pessoa vai precisar de 2 profissionais. Vai precisar do psiquiatra para acalmar o sistema nervoso e do psicólogo para que ela entenda o que é que está acontecendo. Entendeu agora? Então, uma pessoa traumatizada, a princípio, ela entra em contato com a essência do ser. O trauma emocional não é o trauma físico, né, gente? Trauma físico, os danos são diferentes, as feridas são diferentes, os danos são diferentes. O estrago pode ser parecido, mas os danos são diferentes. Trauma emocional, que é desse que a gente trata, que é desse que a gente fala aqui, dos traumas causados por pessoas narcisistas, por pessoas tóxicas, por pessoas desreguladas, pode ser o caminho para entrarmos na profundeza do nosso ser, porque nós só procuramos ajuda ou só procuramos entender o que está acontecendo com a gente e com os outros quando nos traumatizamos. Trauma é, na verdade, o elemento emocional com capacidade para estocar por longo tempo, anos e anos, além do período necessário, e esse estocar nos causa grandes danos, feridas profundas, nos desregulamos, não entendemos quem somos nós, ficamos delicados, tudo nos incomoda, tudo que as pessoas falam tomamos como pessoal, os melindrosos, ficamos medrosos, ficamos com raiva, ficamos doentes, ficamos infelizes, ficamos paralisados. A nossa vida não anda, a gente não prospera, a gente não entende, a gente culpa as outras pessoas e os traumas realmente vêm de alguma coisa que aconteceu com a gente. E normalmente essas coisas que acontecem com a gente, tem alguém atrás disso que foi quem ativou aquele desregulamento do nosso sistema nervoso. Então, o trauma é, na verdade, um elemento emocional com capacidade de estocar o que sentimos no momento do trauma. Muitas pessoas, por exemplo, quando você é abusada por sua narcisista, que você chama de narcisista, ou por sua mãe, por seu pai, ou por qualquer outra pessoa, você estoca uma raiva que você acha que você não merece.
E na realidade não merece. Mas aí você estoca a raiva no seu corpo. Aquilo te paralisa por anos e anos e anos e anos. E você fica repetindo, reclamando, reclamando. E você fica o tempo todo mastigando aquela raiva. Mas você está paralisado. Você não bota para fora, você não entende. E você vai ficando doente. Porque isso congelou o seu sistema nervoso parasimpático. E você entra no sistema simpático, que é proteção, fuga ou luta. Entende agora? Então, trauma muda a nossa vida, o nosso mundo ao nosso redor. É uma peculiaridade como vemos. É que poucas pessoas entendem o que significa trauma. Quando eu digo poucas pessoas, são poucas pessoas. E eu não estou falando só das pessoas que precisam de tratamento, das pessoas que sofreram trauma. Eu estou falando também dos meus colegas, dos profissionais. Trauma nos tira a nossa visão de uma vida plena, de uma vida feliz. Nos frustra, nos decepciona, deixa amargurados, nos deixa diferente. O trauma emocional é ignorado. A gente não entende quando um filho vem pedir ajuda, quando um filho chora, quando um filho quer proteção. E a gente acha que está tudo bem porque ele está em casa, porque ele tem uma cama, porque ele tem um teto, porque ele come todo dia, todos os dias, porque ele come todos os dias, se alimenta direitinho, porque de vez em quando a gente vai lá dar um abraço, um beijo. Mas às vezes foi até nós que traumatizamos nossos filhos, porque também não entendemos a nossa vida nem a nossa missão. Nós também fomos traumatizados e viemos ser pais e mães traumatizados. Não nos tratamos, não nos curamos, porque a gente não entendia isso. O trauma começou a ser entendido e estudado a partir de 1980, depois da Guerra do Vietnã, quando os soldados que retornaram da guerra, eles não queriam saber de médicos, eles se reuniram, eles formaram uma associação de ex-combatente, tem outro nome lá, porque eles não queriam mais ser tratados com os médicos, porque os médicos só queriam dar remédio, mas eles mesmos estavam entendendo que tinha alguma coisa errada com eles, e os médicos não sabiam. E aí houve uma pressão política para que os médicos, os cientistas, estudassem o que era que estava acontecendo. Foi aí que eles foram estudar e entender. E foi quando surgiu o termo e o estudo e desenvolvimento de pesquisa, a partir de 1980, sobre o estresse pós-traumático. Até antes de 1980 não existia estresse pós-traumático e os traumas eram considerados traumas físicos, de um acidente, de um corte, de uma queda, eram traumas físicos. Não existia estudos científicos baseados no que acontece emocionalmente no nosso sistema nervoso. E aí foram pesquisas e pesquisas e pesquisas e até hoje muita gente não entende o que é trauma, não entende o que é sistema nervoso. O sistema nervoso, ele nos governa, ele que nos orienta, é ele que nos equilibra e ninguém entendia isso. E as mulheres traumatizadas da época de Freud e de outros antes dele eram tratadas como histéricas, sendo que elas sofriam traumas, elas foram abusadas, elas foram violentadas, elas sofreram todo tipo de abuso e eram consideradas histéricas. Ninguém nunca pensou que isso era um trauma emocional, que era uma dor, era uma ferida. Eu já falei em um vídeo aí de uma princesa que se fingiu de louca para ir para uma casa de repouso. E como ela era a princesa, as casas de repouso para essas pessoas era diferente dos manicômios que tem aí para o ser comum como eu, você e qualquer outro. Então, o que hoje nós sofremos não chega nem perto daquelas mulheres de 1930, 1920 e antes, e desde que o mundo é mundo, que elas sofreram. Hoje a gente sabe o que, e antes não sabia. Elas eram tratadas como loucas, histéricas, quando na verdade elas estavam pedindo socorro, ajuda. Estavam traumatizadas, elas eram violentadas, elas eram abusadas de todas as formas. E ninguém socorreu elas. Elas foram enfiadas dentro dos manicômios e dentro das casas de repouso para as famílias abastadas que tinham muito dinheiro. Então o trauma
É algo sério. Ele tira a nossa ilusão. Então, quando sofremos o trauma, nós congelamos esse trauma dentro de nós como um mecanismo de defesa e de sobrevivência. E o fato de congelarmos e de estocarmos é inerente à nossa natureza fisiológica e não psicológica. Então, essas mulheres antes de nós, que foram enfiadas nos manicômios como histéricas, como esquizofrênicas, elas não tinham problemas psicológicos. Ela tinha problemas, sistema nervoso, que é fisiológico. Então, o trauma, ele se estoca no seu corpo. Tanto é que as doenças que aparecem após um trauma, fibromialgia, lúpus, câncer, psoríase, cegueira, tique nervoso, toque, TDAH, você fica, sabe? Então, é por isso que ele se estoca no seu corpo. Porque quando nós sofremos um trauma emocional, que é aquela decepção e frustração, que normalmente sofremos traumas através de pessoas que confiamos, ele se estoca no nosso corpo. Porque ele acontece no sistema nervoso, não na nossa mente, não no psicológico. A base do trauma não é psicológica, ela é fisiológica. Embora a consequência disso seja psicológica. É confuso isso, gente. Eu demorei para fazer esse vídeo, porque é confuso. E não dá para me explicar em poucos minutos. Seria mais ou menos umas 2 horas para mim tentar explicar melhor para vocês. Mas eu escrevi esse vídeo de uma forma que vocês vão entender. Então a base do trauma, quando o trauma acontece, ele não é psicológico. Embora ele afete o psicológico, mas a base dele é fisiológica, é no sistema nervoso. Então ele traz danos em todas as áreas da nossa vida. O trauma, a primeira consequência do trauma é a desorientação. A pessoa fica desorientada. Você, quando se traumatizou com o seu narcisista ou sua narcisista, você ficou desorientado, tentando entender o que era que estava acontecendo e tentando entender aquela pessoa, por que aquela pessoa agiu daquela forma. Então, embora o trauma traga todas essas consequências para a nossa vida, todos esses danos, todo esse estrago, o trauma parece a perda. O trauma, ele traz a perda da nossa orientação no tempo e no espaço. E isso você pode constatar, se você é profissional, você constata isso nos seus clientes. E se você sofreu trauma, que todas as pessoas que vêm aqui no meu canal estão traumatizadas, está traumatizada, todas as pessoas. Então, você agora faça uma reflexão, volte lá, no momento que você se traumatizou e veja como você ficou desorientado naquele momento, naquele dia. Uma pessoa que sofreu violência sexual há 20, há 30, há 40, há 50 anos, há 10 anos, há 5 anos atrás, ela nunca mais será a mesma pessoa. Ela precisará de cuidados profissionais para o resto da vida. A pessoa que sofre esse tipo de coisa na infância, nós estamos vendo isso aí agora. Olhem, prestem atenção uma coisa que eu vou falar. Olhem para o olhar vazio de Justin Bieber. Olhem para o olhar vazio do filho de Will Smith. Olhe para o olhar vazio desses meninos. Caso bárbaro, que eu vou fazer um vídeo na próxima semana. Esse psicopata causou nessas crianças, no Justin Bieber e no filho de Will Smith. Olhe para o olhar dessas pessoas, observe o olhar deles e observe o olhar do psicopata, do tal do Diddy. Observe, né? Do Sandiri, observe aqui. Isso aqui é diferente desses predadores, isso aqui é diferente. Formato é diferente, o olhar é diferente. E o olhar de uma pessoa traumatizada muda. E uma pessoa que foi traumatizada por violência sexual é diferente também. Olha para essas crianças, esses meninos que sofreram esse tipo de violência. Você vê um olhar vazio, você vê que eles estão longe da gente. Eles não estão aqui entre nós. Eles se perderam lá naquele momento que aconteceu. Eles estão presos lá. Olha a gravidade disso que eu estou falando. Então, para eles,
É como se estivesse acontecendo agora. Trauma nesses meninos, nessas pessoas que sofrem violência sexual, ele continua vivo 24 horas, como se eles estivessem vivendo isso agora. É diferente do trauma emocional. É tanto que na psicologia ele é separado. Trauma sexual do trauma emocional. Existe uma separação. Eles não são classificados da mesma forma, são classificados diferentes. Então, uma mulher que sofre violência sexual do seu marido, seu companheiro, de colega, o olhar dela muda, um olhar vazio. Ela fica presa no momento que aconteceu aquilo. E se for na idade tenra, na idade de criança, é pior ainda, gente. Pior ainda. Entendeu? Então, pense como age o veterano de guerra. O veterano de guerra, quando ele ouve um barulho, ele fica perdido, ele fica com medo, ele se encolhe, ou ele briga, ou ele quer pegar uma arma para ir matar alguém. Porque ele ficou lá na guerra, a guerra acabou, mas dentro dele não. Entende agora? Então, quando ele ouve um barulho, essas pessoas que foram para a Primeira e Segunda Guerra, quando eles ouvem o barulho de helicóptero, de bomba, de tiro, eles voltam para aquele lugar, naquele momento onde estava acontecendo, onde eles estavam. Então, hoje eles já são tratados de uma forma diferente, mas antes não era. Então, essa guerra do Vietnã foi que trouxe um alerta para a comunidade científica pesquisar o que acontecia com as pessoas, porque antes era só, por exemplo, quando o cara voltava traumatizado da guerra, o soldado, ele era considerado um covarde, um fraco, mas acontece que a classe científica não sabia disso. Então nós temos o privilégio hoje de saber o que está acontecendo com a gente, que antes não tinha, entende? Então quando esses veteranos de guerra, eles ouvem um helicóptero, eles ouvem um tiro, eles se jogam no chão. Esses que estão nas clínicas psiquiátricas, eles se jogam no chão como se ainda estivesse lá no campo de guerra. Olha que sofrimento, nunca mais volta ao normal. Então é como se eles estivessem vivendo isso naquele momento. Só que eles sabem que não está acontecendo. É uma reação automática do sistema nervoso que está lá estocado. O fato, o acontecimento. Então a pessoa que é violentada sexualmente é a mesma coisa. Você que foi traumatizado pelo seu narcisista, a mesma coisa. Ficou presa naquele momento que aconteceu o trauma. Você sabe que já passou, mas você se comporta como se estivesse acontecendo. E você fica defensiva ou defensivo. Então o trauma é uma forma de desorientação no tempo e no espaço. É importante criar uma forma de segurança, criar um link entre o que aconteceu e o agora. Aconteceu. O agora você está segura. Se você continua no lugar onde você se traumatizou, com as pessoas que te traumatizaram, você está estocando mais trauma. Será difícil você se curar. Estou falando de algo muito sério. Então, quando você se trata, quando você se sente segura, e você tem que entender que se você já saiu desse ambiente e de perto dessas pessoas, você tem que entender que você está agora num espaço seguro e curiosamente, quando você se sente segura, essa sensação desaparece. Crie dentro da sua cabeça uma história. Você já saiu desse ambiente, já se afastou dessas pessoas. Crie dentro da sua cabeça uma história. Eu venci, eu estou bem, eu estou segura, estou seguro. Isso vai te ajudar a você trilhar seu caminho a partir de agora. Você diz: olhe para os lados, olhe para seus lados. Essa pessoa não está mais ali, você não está mais naquele ambiente. Se você se separou do seu ou da sua narcisista e você continua na mesma casa, mude tudo, a proporção que você puder. Troque o quarto com seus filhos, mude sua cama, jogue fora, mude e vá mudando tudo o ambiente. Transforme. Isso vai ajudar você na sua cura. Transforme o ambiente. Vá tirando tudo que aquela pessoa fez parte, para você se sentir num ambiente novo, segura ou seguro. Isso vai te ajudar a curar. E isso não é suficiente para curar um trauma. Trauma você leva muitos anos de terapia, mas isso vai te dando um equilíbrio, vai melhorando, vai aliviando, vai fazendo você se sentir segura ou seguro. Então, crie uma história. Eu venci, eu superei,
Eu não estou mais lá. Pensa nisso, não estou mais lá, não estou mais com essa pessoa. E se eu estou, essa pessoa não vai mais me fazer mal. Eu já sei quem é essa pessoa, eu já sei o que é que está acontecendo, eu sei o que aconteceu, então isso não me afeta mais. Então pensa nisso. Eu venci meu agressor, eu venci a minha agressora. No momento que você se educa, passa a pensar assim, você venceu. Venceu seu agressor, venceu sua agressora. Então, quando você cria o ambiente de segurança, essa sensação de abandono, de desamparo, esse medo, ele desaparece. E você compreende em todos os níveis o evento que aconteceu, te traumatizou. E veja como você paralisou. Então, quando você cria animal selvagem, o predador, ele vai pegar um que não é predador, né? Porque não são todos os animais silvestres que são predadores. Os predadores são os felinos e outros. Os outros, eles são caçadores. Eles vão caçar o alimento. Mesmo que seja quando um felino, que é um predador agressivo, ele vai atrás da presa, ela foge também, ela corre, ela entra no sistema de fuga e luta. Enquanto que outros se paralisam ali. Paralisa. O perigo está na frente dela. O predador está na frente delas. Isso também acontece com o ser humano. Alguns fogem, poucos fogem, os outros paralisam. Quando você paralisa, você se congela. Você congela o trauma ali naquele momento, entendeu? Então, por exemplo, antes, quando os gatos caçavam, que agora os gatos não caçam mais porque eles perderam alguma coisa na essência deles. Ele perdeu a essência de caçador por causa da comida doméstica que eles comem. Então eles não querem mais lagarto, eles não querem mais rato, mas antes, quando o gato caçava rato, o rato paralisava. E mesmo que o gato não tivesse mais ali, ele não saía do lugar, ele ficava ali paralisado por causa do trauma que ele sofreu naquele momento. Demorava para ele correr. Alguns ratinhos corriam dos gatos, mas eram poucos. Mas quando o gato encontrava ele, o gato enfrentava ele, ele paralisava, ele ficava ali, ó, parado o tempo todo. Entende? Os ratos de laboratório ainda assim. Quando vem um perigo, eles paralisam, porque eles não estão vivendo solto, então eles são criados para ter essas reações, para poder a gente estudar e saber o que fazer. Então, mesmo que a ameaça desapareça, a ameaça não está mais lá, mesmo que seu narcisista vá embora, mesmo que a sua mãe morra, você continua ainda paralisada, desorientada no tempo e no espaço, sem saber o que fazer. O que existe de mais complexo na terapia é traumaterapia. É a terapia do trauma. Curar uma pessoa de trauma não é o que se fala por aí. As pessoas não sabem do que elas são. Anos e anos de luta, de medo, de angústia, dor, de sofrimento, de congelamento. Uma pessoa só descongela quando ela se sente segura, e para ela se sentir segura é uma viagem muito longa dentro desse sistema nervoso. Então, o processo de cura de um trauma é o mais complexo que existe na terapia. Isso é mais complexo quando adicionamos a compreensão do sistema nervoso, sistema polivagal, pois o sistema nervoso autônomo gerencia, sistema nervoso autônomo é quem gerencia, administra congelamento e o descongelamento. Então, o sistema nervoso autônomo, ele gerencia o congelamento e o descongelamento, e ele reforça o descongelamento do ataque e a negociação da cura. Como se você estivesse negociando com algo vivo dentro de você, com outra pessoa que está dentro de você. E a pessoa não quer descongelar, e a pessoa não quer te deixar livre, não quer te deixar segura. E você tem que negociar. Esse é o papel do sistema nervoso autônomo. Isso reforça o modelo da etiologia e nos fornece, né, outros meios de relaxamento que nos ajuda na cura como uma força motriz. Portanto, a desintegração do congelamento é algo muito complicado. Tudo está dentro de nós.
Então não é algo que você possa ordenar, fazer uma afirmação, sair de dentro de nós. Então não podemos nos descongelar assim de uma hora para outra. Podemos fazer afirmações? Podemos, ajuda a mudar a chave para você começar a se descongelar. Mas para você internalizar as afirmações que você faz, leva muito tempo. Então você tem que compreender para poder você se ajudar. A cura está dentro de nós e a doença também. E todos são dominados e controlados pelo sistema nervoso autônomo. É muito complexo, mas nós podemos criar condições para o processo de cura que está apenas esperando para acontecer e produzir chave para a gente descongelar o que aconteceu com a gente e sair de lá, desse tempo e desse espaço que nós estamos presos. Precisamos de uma consciência corporal, que é o que nos coloca em contato com essa força motriz, esse movimento vital de descongelamento que você adquiriu no momento do trauma. É a consciência corporal. Você tem que entender que esse trauma está dentro de você e não aqui. Ele não aconteceu aqui. Ele aconteceu no fisiológico. Consciência corporal é a capacidade que o ser humano tem. Porque é o seguinte, essa consciência corporal é o seguinte, o trauma, ele afeta seu sistema fisiológico, ele afeta seus 5 sentidos, ele afeta sua fala muda após um trauma. Sua audição é afetada, às vezes porque o trauma vem através da audição, às vezes normalmente através da audição também, mas às vezes vem de falas, isso afeta a sua fala, olhar. Os 5 sentidos. Muita gente, depois de um trauma, tem problemas com cheiro, tem problemas com paladar, tem problemas com toque, entende? Então, essa consciência corporal é a capacidade que o ser humano tem. 5 fatores da sua experiência: as imagens, movimento, emoções, sentimentos, toque, cheiro, visual, auditivo. Então essas imagens, em termos de consciência, se você coloca tudo isso junto, você terá acesso através da consciência corporal, que é o elo. Todas essas coisas estão ligadas umas a outras, são elos e formam um elo vital. E este elo vital que inicia o descongelamento, quando você cria as condições para isso. Para você se libertar do trauma, existe todo um mecanismo que permite a resposta de que isso não foi pessoal, sozinho, que isso não foi pessoal e sozinho trazer a libertação. A cura do trauma não é fácil. Você luta com todos os fantasmas do evento. Esses fantasmas, eles estão personalizados na sua narcisista, no seu psicopata, na sua psicopata, no seu obnoxo, no seu rude. Por muitos anos, nós armazenamos nossos traumas dentro de nós. Apesar dessa pesquisa maravilhosa que foi feita com os animais quando se traumatizam, eles se sacodem e seguem. O animal não tem nossa consciência. Então, em nós é diferente. Isso pode nos ajudar a entender, mas não nos ajuda a curar. Animal não tem consciência. Então, no momento que ele se sacode ali, aquilo já foi, passou. Porque ele não fica congelado, porque não fica preso no sistema nervoso dele. Ele sabe que aquilo é um perigo, mas ele não fica traumatizado. Enquanto que o ser humano estoca, pode se sacudir 1000 vezes. Ele estoca o trauma por anos e anos. Porque a consciência é que prende o trauma. Você tem a consciência de que aquilo aconteceu, que veio de pessoas confiáveis, que veio de ambientes confiáveis. Você está entendendo que é diferente do animal? Então não adianta dizer que doutor fulano, porque é cientista, porque estudou, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez pesquisa de não sei quantos anos, que você vai se sacudir, você vai se libertar de um trauma. Não vai, porque o animal não tem consciência. Através do que foi pesquisado com os animais, a gente vai entender o que é que acontece com os humanos. Mas dizer que se você se sacudir, você vai se curar de um trauma, é querer nos transformar em um animal irracional. Entende agora?
Então o animal, a maioria dos animais, os silvestres, eles não estocam não. Eles se sacodem e aquilo passa. E eles seguem a vida. E eles não sofrem como a gente sofre. Porque eles não têm a consciência. Eles sabem que aquilo vai se repetir. E eles têm que fazer o que eles fizeram para poder eles se libertar. Trauma de animal é diferente do trauma humano. É diferente. Não adianta querer comparar porque é diferente. O animal, ele não tem a consciência do humano. Ele não tem o sentimento do humano. Um animal doméstico pode ser que tenha reações como a nossa, mas o silvestre não. Não adianta querer botar isso na cabeça da gente, que nós não somos bobos nem idiotas. Então, esse elo da nossa consciência corporal é o que vai nos descongelar do trauma. A gente inicia o nosso descongelamento quando a gente cria condições para isso. Para se libertar de um trauma, existe todo um mecanismo que permite a resposta que aquilo não foi pessoal, que aquilo foi um acontecimento. A cura do trauma não é fácil por causa de todos os fantasmas que nosso sistema nervoso cria naquele momento do trauma. Por que o animal perde a consciência do trauma? Porque ele está em liberdade e nós não, nós estamos presos, temos obrigações, nós devemos satisfações, nós temos um perfil a seguir. O animal não, o animal é livre. Entende agora a diferença? Nós temos um cérebro inibitório que é cognitivo, que é inibitório nas nossas respostas corporais, emocionais, mentais, biológicas. Então, quando a gente fala de trauma, como ratinho, né? O nosso gato, aquele a onça lá, chama de narcisista, que a gente chama disso, daquilo, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso viu como uma ameaça, não reagiu por medo, por raiva. Gente, esse vídeo está muito grande, eu vou terminar por aqui, mas eu vou fazer essa série do trauma para vocês entenderem. Eu nem comecei a puxar o fio do novelo pra você entender o que é trauma. Então, tem muitos vídeos aí, muitos ainda. Um beijo no coração de vocês, mas acho que hoje deu para entender um pouquinho o que aconteceu com você no momento que você se traumatizou. E é por isso que você está vindo várias doenças. E é por isso que você está desorientada, porque você ficou presa no momento que aconteceu o trauma, você ficou presa no tempo e no espaço. Então a gente precisa falar de muitas coisas, do medo, da raiva, do que acontece no momento da raiva, no momento do trauma, do que acontece no momento do trauma. Beijo no coração de vocês, muito obrigada. Gente, dá like, comente. Se vocês não comentam, o YouTube não entende. E quero agradecer. Obrigado. Gratidão.